Bom dia, os integrantes do grupo são Ana Luísa, Emily, Esther, Maria Fernanda, Pablo Henrique e nós vamos falar sobre Ulisses Pernambucano. Pernambucano de Melo Sobrinho, filho de José Antônio Gonçalves de Melo, bacharel em Direito, e Dona Maria da Conceição de Melo, nasceu no dia 6 de fevereiro de 1892. Veio de uma família bem colocada na sociedade e de boa condição financeira. Começou sendo educado em sua própria casa por seu pai e terminou seus estudos primário e secundário no educandário Aires Gama, situado à Rua do Hospício, em Recife. Decidiu que se tornaria psiquiatra ainda adolescente, mas devido à falta de um curso superior de medicina em Recife, partiu para o Rio de Janeiro, onde se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, aos 20 anos, em 1912, após ter estagiado previamente por 2 anos como acadêmico interno do Hospital Nacional de Alienados. Começou sua carreira médica clinicando na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e posteriormente na cidade da Lapa, localizada no interior do Paraná. Nesse período, Ulisses decide por atuar como médico generalista, graças à pobreza e à precariedade de vida das comunidades com as quais tinha contato, o que foi fundamental para a decisão posterior de se tornar psiquiatra. Em 1915, se casa com Albertina Carneiro Leão, que era sua prima, com quem tem 2 filhos, Jarbas Pernambucano de Melo, que seguiu a carreira do pai, tendo inclusive assumido a cátedra de Clínica Neurológica na UFPE, e José Antônio Gonçalves de Melo, renomado historiador, catedrático na Universidade Federal de Pernambuco e autor de livros importantes na historiografia nacional, como Tempos dos Flamengos. Em 1916, já estabelecido no Paraná, Ulisses resolve retornar para Recife, estabelecendo-se como psiquiatra e trabalhando como alienista no Hospital de Alienados da Tamarineira. Em 1919, depois da denúncia do episódio das 3 órfãs, Ulisses assumiria em 1924 sua primeira nomeação como diretor da instituição. Graças a pressões políticas, boatos e intrigas comuns ao reduto médico político no qual estava inserido, Ulisses encerrou seu mandato como diretor em apenas 2 anos, em 1926. Também foi nomeado chefe do Serviço da Demografia Sanitária, Estatística e Propaganda do Departamento de Saúde Pública de Pernambuco. Sua primeira experiência como educador aconteceu em 1918, quando concorreu à cátedra de Psicologia e Pedologia na Escola Normal Oficial de Pernambuco, instituição voltada à formação de professores primárias. Com a tese Classificação das Crianças Anormais, a parada do desenvolvimento e suas formas, a instabilidade e a astenia mental, o professor Ulisses recebeu o primeiro lugar desse concurso, mas acusado de comunista, foi nomeado apenas como substituto. Nesse mesmo ano, concorre também a uma vaga no ginásio pernambucano, no qual obteve o primeiro lugar e foi nomeado para o cargo. Em 1923, foi nomeado diretor da Escola Normal e em 1928, nomeado diretor agora do ginásio pernambucano. Em 27 de janeiro de 1925, o governador acatou a proposta de Ulisses acerca da construção de uma escola especializada para crianças anormais, proposta que já havia colocado quando concorreu à vaga na escola normal, e se iniciaria, então, a construção da pioneira escola do gênero no país. Mas é somente em 1941 que a Escola Especial Aires Gama entraria em funcionamento, e ainda sem sua supervisão direta, posto que na época já era considerado um subversivo e impedido de chefiar quaisquer cargos públicos. Em 1925, criou o Instituto de Psicologia e em 1930 é nomeado mais uma vez para o cargo de diretor da Tamarineira. E em 1933, funda a Liga de Higiene Mental de Pernambuco. Em 1935, Ulisses foi preso, acusado de subversão, graças às suas reivindicações acerca da população negra. Passa 60 dias na casa de detenção de Recife. É nesse período que sofre seu primeiro infarto, reflexo das justiças e intolerâncias cometidas e o consequente desgaste mental e físico. Depois disso, foi aposentado compulsoriamente de suas atribuições, sendo proibido de exercer quaisquer cargos públicos. Na faculdade, o único reduto que lhe restava, onde ensinava a cátedra de semiótica neuropsiquiátrica, foi proibido por conta de alterações feitas em regimento do departamento hospitalar de utilizar pacientes, instalações ou material clínico para professar aulas ou cursos. Em 1936, funda o Sanatório Recife, instituição modelar e primeira entidade privada deste tipo no estado. E em 1938, funda a revista Neurobiologia,
em substituição à antiga Arquivos da Divisão de Assistência a Psicopatas, e também a Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste, que conseguiu tomar proporções nacionais e funcionou como um embrião da futura Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, fundada em 1966. No dia 5 de dezembro de 1943, fisicamente debilitado por um coração que já há anos sofria constantemente das consequências de um infarto, Ulisses Pernambucano falece no Rio de Janeiro aos 51 anos de idade. Ulisses se forma no Rio de Janeiro, se forma em medicina no Rio de Janeiro, e ele começa a sua atuação, ele começa a clinicar, né, em Vitória de Santo Antão, né, na cidade de Vitória de Santo Antão. Lá ele se depara com uma situação de pobreza mesmo, extrema, né, da população de um modo geral. Então, ele começa a atuar como médico generalista. Esse contato com a realidade pobre, né, com a realidade social daquele lugar, influenciou, com certeza, né, de acordo com quem escreve sobre ele, influenciou posteriormente aquilo que ele viria a fazer. Né? O seu profissional, o seu legado profissional e para a educação, para a medicina, para a psiquiatria, né, para a psicologia, nós vamos ver isso no final, foi enorme. Então ele atua lá em Vitória de Santo Antão como parteiro, cirurgião, oftalmologista, pediatra e chegou até mesmo a atuar como dentista também. Então ele abandona aí, né, ele deixa essa, essa, ele caminha, né, rumo ao encontro de uma psiquiatria que não é tão organicista, né, mas que tem ali um apelo social muito forte. Então, em 1919, o Ulisses ele denuncia um episódio que ele presenciou de 3 órfãos que ele encontrou nesse hospital da Tamarineira, esse hospital psiquiátrico. Esse hospital ele era conhecido, né, como a casa, o reduto dos loucos. Então aquelas pessoas que sofriam, que tinham algum tipo de sofrimento mental, naquela época, naquele contexto, e ficavam vagando pelas ruas, enfim. Essas pessoas eram direcionadas para esse hospital que não tinha nem de longe características de um hospital, né? Se assemelhavam mais a porões, enfim, era uma prisão. E nesse hospital, essas pessoas eram trancafiadas, né, em porões. Quando não era na casa, né, no fundo das casas, né, dessas pessoas ali, é, quando direcionadas para o hospital, elas ficavam ali nos porões, né, no chamado calabouço desse hospital, onde ali existiam práticas de contenção, que eram agressivas, essas pessoas sofriam castigos, eram punidas, né? Maus tratos físicos e morais. Então, assim, o que acontecia com essas pessoas era desumano. Elas não eram tratadas como doentes, né? Eram tratadas como talvez até me atrevo a dizer criminosos. Então, a partir desse primeiro contato do Ulisses com essa realidade é que surge essa vontade dele de fazer algo nesse sentido, né? E em 1919, já tendo denunciado esse episódio aí das 3 órfãs, em 1924 ele assume a sua primeira nomeação como diretor dessa instituição. Então, nesse momento em que ele se torna diretor do hospital, ele já de cara, né, ele extingue, né, as práticas de contenção que eram agressivas, os castigos em calabouços, e ele começa aí a realizar uma série de reformas, inclusive na estrutura física do local, para possibilitar aí um atendimento, né, psiquiátrico mais humanitário, e que desse também vazão àquilo que ele gostaria de fazer na instituição, que era uma sistemática, uma prática sistemática de pesquisas acadêmicas. Então, em 1918, né, Ulisses concorre à cátedra de psicologia e pedologia, antiga disciplina que se pretendia, né, pretendia estudar a criança sob um ponto de vista integral. Então, biológico, social, psicológico, na Escola Normal Oficial de Pernambuco.
essa escola era voltada à formação de professoras primárias. Então, ele tenta, né, essa cátedra com a tese, abre aspas, classificação das crianças anormais, a parada do desenvolvimento e suas formas, a instabilidade e a astenia mental, fecha aspas. Ulisses, ele acaba sendo aclamado como o primeiro lugar no concurso, porém, por motivos políticos, o governador da época, Manuel Borba, nomeia o segundo colocado para ocupar essa cadeira. Então, Ulisses acaba ficando como professor substituto. No mesmo ano, né, 1918, ele tenta também concorrer a uma vaga no ginásio pernambucano, que era uma das grandes instituições secundaristas da época, né, o nosso ensino médio hoje. E lá ele tenta a cátedra de, abre aspas, lógica, psicologia e história da filosofia, fecha aspas. Novamente, ele obtém o primeiro lugar, só que dessa vez ele é nomeado para o cargo. Então, alguns anos mais tarde, o governo do estado passa para as mãos aí do Sérgio Loreto. O Ulisses ele é nomeado diretor da Escola Normal em 1923. E a partir dessa nomeação, essa escola, tal qual foi o hospital no momento em que ele assume a direção, essa escola também passa por algumas mudanças, e mudanças fortes. Né? A primeira delas é a instituição de um exame de seleção que vai de encontro, que quebra, né, a lógica do processo seletivo que tinha nessa instituição até então. Né? Ulisses adota um sistema de seleção de base mais psicológica, né? Em detrimento da que era usada, que era idade, itens que não eram acadêmicos, como apadrinhamento, amizade, coleguismos, e ele reorganiza isso daí. Né? Então, ele distribui as alunas em salas de aula de uma forma mais, didática, né? E institui serviços de merenda escolar, de assistência dentária e estimula a fundação do jornalzinho e de um coral na instituição. Então, além dessas reformas, ele decide criar aí uma ideia inovadora, né, na época aí, que é o serviço de visitadoras sociais, que é o equivalente hoje ao nosso, às nossas assistentes sociais, né? Seria o equivalente, mas na verdade isso foi um precursor, né? A gente pode colocar assim, na verdade foi um precursor das atuais assistentes sociais. Então elas atuavam como visitadoras. Elas faziam essa ponte entre a escola e a comunidade, a família desses alunos ali, sobretudo aqueles que se encontravam em dificuldades de aprendizagem, né, ou outros problemas. Né, e isso abria a possibilidade aí de uma intervenção mais assertiva em cada caso, né, observando aí cada caso. Então, essas visitadoras aí, elas atuavam nas escolas primárias, que ficavam nas adjacências da escola normal, e também servia, essa ação, essa atividade, servia para elas como um estágio prático. Né? Então, antes de se formar, elas passavam elas realizavam essa atividade, né? A gente pode chamar de estágio. E é interessante que, posteriormente, Ulisses ele expande essa ideia das visitadoras e para os serviços de atendimento aos enfermos mentais. No contexto das reformas que ele desenvolveria aí na década de 30, a gente já fala sobre isso também. Bom, pessoal, a questão que é mais forte, né, que eu acho que fica mais forte para nós, futuros psicólogos, ela acontece também na década de 20. Em 1925, Ulisses funda um Instituto de Psicologia. Então, nasce aí o Instituto de Psicologia, que era, na época, foi inovador, né? A gente precisa lembrar que a profissão, a profissão do psicólogo ela só vai ser regulamentada lá em 1962. Então, com isso, né, com a criação desse instituto, passa-se aí a atribuir, através dele, diversas realizações. Né? Então, foi através dele que se desenvolveram vários estudos sobre psicopedagogia infantil, passaram a ter aí diversas produções científicas, e elas eram contínuas em diversas áreas da psicologia, né? Profissionais técnicos passaram a ser formados e eles eram aptos, né? Eles eram habilitados na aplicação de exames psicométricos. Ele também trouxe para o Recife, né,
o teste das lâminas projetivas, e originalmente elas foram elaboradas em 1921 por um psiquiatra suíço, né? E Ulisses traz isso para cá e passa a ser utilizado, né, na população, passa a usar isso, né, na população. Ulisses e os colaboradores, eles também realizam uma revisão que foi famosa, né, revisão, revisão pernambucana, perdão, revisão pernambucana da escala métrica de inteligência de Binet-Simon. Esse trabalho durou cerca de 10 anos e foi publicado por partes, né, nos volumes da revista Arquivos de Assistência a Psicopatas. E esse instituto foi, sem dúvida, um importante marco de iniciativas no campo da psicologia e também da psicologia teórica e também prática, né? O professor Otton Bastos, em seu texto A Atualidade de Ulisses Pernambucano, diz o seguinte, né, abre aspas, em decorrência de sua presença na vida científica local, a utilização frequente de técnicas psicológicas em problemas de psicopatologia clínica tornou-se tão usual a ponto de converter-se em uma das características da escola psiquiátrica do Recife, fecha aspas. Entretanto, né, ainda estava por vir nos anos 30 e considerado por muitos como o maior feito de uma das maiores realizações de Ulisses Pernambucano, por conta da ascensão de Vargas ao poder e o início, né, da era Vargas, que durou aí uma quantidade aí boa de anos, né, ele é nomeado pelo interventor federal, Carlos de Lima, ele é nomeado mais uma vez aí como chefe do Hospital da Tamarineira, né? E o bom dessa situação, nesse momento para ele, é que esse interventor, ele era favorável às ideias defendidas por Ulisses, né, de ampliação e reforma da assistência aos enfermos mentais. E com a nomeação, ele assume o hospital novamente e dá sequência aí às suas reformas e à mudança no atendimento, né, que era dado a essas pessoas ali. Ulisses toma notoriedade, ganha notoriedade, as suas ações ganham visibilidade, né? Ele passa a ser reconhecido como educador, né? Um profissional aí à frente do seu tempo e inovador, sobretudo. Então, as práticas de Ulisses não eram práticas tediosas, enfadonhas, lá muito tradicionais. E isso criou uma rixa, né, entre Ulisses e aquela parte da sociedade que era mais conservadora e que não via com bons olhos as ações dele, né, que eram muito voltadas para o social. Então ele tinha uma capacidade de chegar até essas pessoas, de chegar e de entender estas pessoas, que era muito à frente do tempo, né, e não era lá muito bem vista. Então ele criou esses problemas e ele criou um problema para si, e muitas das coisas que ele tentou fazer encontravam resistência ali, por conta desse caráter inovador, né? Então, em 1925, o governador acata a proposta de Ulisses e inicia-se aí a construção da primeira escola destinada à educação de crianças, entre aspas, anormais. Esse era o termo utilizado, né, na época para descrever aquilo que nós chamamos hoje de crianças excepcionais, tá bom? Só que só em 1941 é que essa escola ela vai funcionar, né? Ela recebeu o nome de Escola Especial Aires Gama, ela começa a construção, né? A construção dela tem início em 1925, porém o uso desse espaço, o funcionamento desse espaço só se dá mesmo em 1941. A sua supervisão direta ela não foi cogitada, né? Dado que já na época ele era considerado um subversivo, então ele foi impedido de chefiar qualquer cargo público, né? E a escola hoje chama-se Escola Especial Ulisses Pernambucano, ela hoje leva o nome dele. O Hospital de Alienados da Tamarineira, ele passa então a abrigar somente aqueles quadros psicóticos que foram, né, considerados mais agudos, né, que eram considerados agudos, e aí ele descentraliza o atendimento psiquiátrico no local. Então, a partir daí, ele rompe
com essa lógica hospitalocêntrica, né, no Estado. Então, no antigo casarão é criado e adaptado o serviço de atendimento médico, né? Esse casarão seria batizado aí depois de Hospital Correia Picanço. Era um serviço aberto, né, que contava com um concorrido ambulatório, né? Então, cabe uma observação. O serviço ele era descrito como o primeiro do tipo em todo o país, né? E tinha, tanto na sua idealização como no processo, na dinâmica de atendimento ali, princípios equivalentes aos dos atuais serviços ambulatoriais que compõem, né, a estratégia de atendimento psiquiátrico aqui no país. Então, Ulisses, nesse ponto específico, ele pareceu vislumbrar ali aquilo que viria a acontecer no futuro, né, da psiquiatria, não só brasileira, mas também a nível mundial. Então, ele antecede esses movimentos antimanicomiais, essas discussões realizadas na sociedade civil, e a organização de entidades de direitos aos enfermos mentais, tudo isso ocorrendo até chegarmos ao estado atual da questão. Então, dizia o mesmo, né, dos serviços abertos, ele costumava dizer que tudo leva a crer seu desenvolvimento cada vez maior em detrimento dos hospitais fechados. Então ele acreditava que esse processo começado por ele iria culminar nisso, né? Um desenvolvimento desse serviço maior em detrimento de hospitais fechados. Então hospitais abertos ao invés de hospitais fechados, né? E a gente destaca também esse caráter distintivo desse atendimento médico psiquiátrico que se inaugura nessa época aí, né, em Pernambuco. A regra passa a ser não mais a contenção, né, o aprisionamento daquelas pessoas ali com sofrimento mental e aquela sujeira, a falta de cuidado, a falta de atendimento, a falta de assistência ali no que tem de básico, né, relacionado a isso, então alimentação, vestuário. Então, nesse momento inicia-se ali um momento novo, né, que fala de cuidado, que fala de uma dedicação maior a estes enfermos, né? Foi uma época onde a prevenção de enfermidades maiores ficou mais forte, né? Então, se passaria, por exemplo, a colher regularmente exames de líquido cefalorraquidiano, né, para detecção e tratamento, por exemplo, de neurosífilis, que era um problema enorme na época, né, e ainda é hoje, né? Então, palavras do próprio Ulisses que ilustram, né, o espírito que avivaria esse momento de cuidados aí aos pacientes mentais, abre aspas, o psiquiatra é o protetor do doente mental. Essa função é inerente à sua pessoa. Quando um governo nomeia um diretor para um hospital de psicopatas, não faz um funcionário de sua confiança. Designa antes um curador nato para esses doentes, um defensor de seus direitos a tratamento humano, alimentação saudável, cuidados de enfermagem e dedicação dos médicos. Fecha aspas. Cria também uma colônia agrícola na cidade de Barreiros para pacientes tidos como psicóticos crônicos, né? Eles eram ali chamados de alienados, qual receberia o nome de Colônia de Alienados Vicente Gomes de Matos. Nessa colônia, os pacientes tinham uma meta maior, que era conseguir ali algum grau de reabilitação, né? Isso era incentivado principalmente através de atividades laborais. Então, praxiterapia, que é o equivalente hoje à nossa terapia ocupacional, né? Buscava-se a reintegração desses enfermos com isso a uma vida mais produtiva, né? Com algum vínculo social, de trabalho, de utilidade através das atividades de agricultura oferecidas nessa colônia. E também outros tipos de produção manual que o paciente manifestasse algum interesse. Seriam enfatizadas também a assistência familiar, que era um elemento de importância ímpar na ressocialização dessas pessoas, e foi inclusive implantado um projeto de assistência heterofamiliar, do qual famílias acolheriam em suas residências, com apoio material e de saúde, claro, os pacientes dessas colônias. E esse projeto, que tinha, né, um ideal tão bonito, foi considerado muito idealista mesmo, né? E não daria certo. Acabou não dando certo. Nessa época também foi projetado um manicômio judiciário, né?
ele foi planejado e inicialmente posto em pré-funcionamento nas dependências do Hospital da Tamarineira, contrariando o projeto inicial de Ulisses, que queria que ele fosse feito num terreno mais próximo, né, ao hospital. E o funcionamento regular ele foi postergado. Entretanto, só se daria em caráter definitivo em agosto de 1953, nas dependências do engenho Monjope, em Igaraçu, onde hoje funciona o anexo da penitenciária agrícola de Itamaracá. Mas naquela época, naquele contexto, Ulisses chama a atenção, claro, dessa parcela aí da população que era conservadora e nasce no país um sentimento anticomunista, né? E como Ulisses tinha um pensamento, um agir todo ali progressista, ele chama a atenção, né, por isso, e passa a ser proibido. Ele é proibido, ele é afastado de cargos públicos, é proibido de assumir qualquer cargo público que desse visibilidade para ele ou para aquilo que ele defendia, né? Mas isso não o impediu, de forma nenhuma. Isso não o impediu de continuar o seu trabalho aí, de deixar marcado o seu legado na história do país, né? Ele não assiste ao fim dos problemas políticos da sua época, né? E nem ao imenso retrocesso que houve na área que ele tanto defendeu e trabalhou por ela, né? Foram vários retrocessos, mas Ulisses deixa aí uma série de conquistas que foram realizadas por ele e uma série de inovações, ideias, projetos, trabalhos acadêmicos, isso tudo reverbera ainda hoje, mas ele deixa uma contribuição enorme, sobretudo, para a escola, para a área, né, da psiquiatria. Ele deixa toda uma escola de pensamento médico-psiquiátrico que é atualmente difundida pelo país todo, que é uma psiquiatria de bases fundamentalmente socioculturais, né? Eu acho que é o maior legado, a gente acha aqui que é o maior legado dele, né? Todo um trabalho realizado que tem hoje a sua coroa, né? E a gente não tem dúvida de que as ações do Ulisses, os seus pensamentos aí, eles permanecem atuais.